Boa noite, irmão. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. De antemão, gostaria de parabenizar o evento que aconteceu nesse final de semana pelo Ministério de Mulheres e também pelas mulheres da nossa igreja que vieram em grande número. Isso é louvável. Percebemos que o Senhor tem falado convosco. Então, aproveitando essa temática, Deus nos trouxe uma palavra acerca de uma mulher que fielmente temeu ao Senhor. E possamos aprender com ela nessa noite. Então, eu gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia, né, na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11. Epístola aos Hebreus, que é capítulo número 11, nós iremos ler apenas 2 versos. Após a leitura desses versos, nós iremos orar e iremos para outro texto. O texto de leitura nosso agora é um texto introdutório. Amém? Então, Hebreus capítulo número 11, nós iremos ler o verso de número 30 e o verso de número 31. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Amém? Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te glorificamos, ó Senhor, por tudo que tu vem, ó Deus, falando ao nosso coração, através, ó Senhor, da devocional, através, ó Deus, dos louvores cantados ante a ti, e assim como diz a tua palavra, tu, Senhor, habitas em meio aos louvores de teu povo. Por isso, ó Deus, te pedimos que na proclamação, Senhor, da tua palavra, teu Espírito, ó Pai, possa falar ao nosso coração, conduzindo-nos, ó Deus, a toda a verdade, e que, ó Deus, aqueles, ó Pai, que carecem, Senhor, de que tua boa mão os alcance, possa o Senhor visitar com tua misericórdia e graça, força, Senhor, encorajamento para o tempo de aflição, para o momento, ó Pai, oportuno, que essa palavra, Senhor, venha ter efeito na vida de cada um de nós nessa noite. No nome de Jesus. Amém. A fé da mulher que salvou sua família. De fato, não foi a fé da mulher que salvou outros. Porque, segundo o apóstolo Paulo, no capítulo 2 da carta aos Efésios, ele vai nos apresentar que a fé não vem do homem, é um dom de Deus. E essa atribuição que Deus dá ao homem, para que o homem pecador, que estava morto em seus delitos e pecados, agora volte-se para o seu Deus, deve ser, de fato, uma fé que glorifica a Deus e que não se confia em nada mais a não ser na obra de Cristo na cruz. No capítulo de número 11 da carta aos Hebreus, há vários exemplos de homens e mulheres de fé, onde provaram, onde viram, onde sentiram, onde viveram o poder de Deus em suas vidas.
Na narrativa que vemos, os patriarcas é apresentado, e os patriarcas para o povo judeu, para o povo hebreu da qual o autor escreve, são de suma importância para a fé judaica, para a fé dos hebreus. Mas entre esse grupo de pessoas existe uma mulher, da qual nós lemos, que se encontra do verso de número 31, Raabe, a meretriz, ou Raabe, a prostituta. Deus utiliza essa mulher para que, através de sua fé, Deus a salve e a livre de si próprio. E nós iremos ver isso lá no que é narrado no livro de Josué. Então, gostaria que você pudesse se dirigir lá no Antigo Testamento para o livro de Josué. E a partir do capítulo de número 1, nós vamos seguir esses próximos 6 capítulos, a partir do capítulo 1 até o capítulo número 6. E no capítulo 1 já é descrito da qual aquele que sucedeu Moisés para guiar o povo do Senhor até a terra prometida, ele assume esse posto, pois Moisés já está morto. Deus o toma para si. E agora este homem tem uma grande missão. E assim como cantamos nessa noite, quando sentimos temor, nele confiarei, Deus fala também a esse homem que no momento em que ele viesse a temer, que ele não temesse, porque Deus era com ele. Pois também, assim como a missão de Moisés foi grandiosa, também a missão de Josué também seria. Deus utiliza Moisés para guiar o povo no deserto por 40 anos. E esse povo peregrina pelo deserto do Sinai. E agora, a partir do capítulo de número 1 do livro de Josué, esse povo está de frente ao Rio Jordão. Para a gente se situar, o povo se encontra à região mais oriental do Rio Jordão. E nessa região que eles estão, já é uma região da qual a terra prometida é fato. Pois a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés decidiu ficar naquela região. Não passar o Jordão e conquistar a terra de fato de Canaã. Mas essas 3 tribos, ou essas 2 tribos e meia, são exortadas por Moisés no deserto, de que, ao chegarem na terra prometida, os homens de guerra deveriam atravessar o Jordão, mesmo deixando suas famílias na terra da qual eles já tinham escolhido, e eles eram obrigados a batalhar pelo povo do Senhor, até que esse povo conquistasse descanso, ou seja, até o povo de Israel tivesse conquistado todo o território. Isso nós vemos a partir do capítulo 1, verso de número 10, da qual agora Deus prepara o seu povo para atravessar o Jordão. E interessante, irmãos, não havia pontes sobre o Jordão. Mas como atravessar um rio? No período em que o povo decide passar, ou Deus ordena que o povo passe, é um período de cheia do Rio Jordão. E no período de cheia, o Rio Jordão se torna mais caudaloso e a distância de uma margem à outra é maior. Mas o Deus que promete e que cumpre a sua palavra, não há empecilhos para esse Deus. E agora o povo se encontra diante de Deus, e Deus fala ao seu povo por meio de Josué: prepara-te, porque daqui a 3 dias passarás o Jordão. E após 40 anos, Deus ordena que os levitas peguem a arca do Senhor e passem pelo rio. E o texto vai dizer que assim que a planta do primeiro pé do levita pisa no Rio Jordão, as águas do rio param.
uma grande, assim como no Mar Vermelho, um grande muro de água se levanta e o rio continua a correr, mas o povo passa a pés enxutos. E agora esse povo, onde a arca permanece no meio do Rio Jordão, e todo o povo passa, cerca de 2 milhões de pessoas, 600 mil homens de guerra passam diante da arca. E assim que a arca sai do Jordão, o rio continua a correr. E esse rio servia de proteção ao povo de Israel. Mas a tribo de Rúben, de Gade e a meia tribo de Manassés decidiu ficar de fora do Jordão. E eles sofreram um grande perigo, pois não tinham mais como atravessar o Rio Jordão. E mais na frente nós vamos ver que outras nações vieram contra essas tribos e dominaram elas. Mas, nesse momento, o povo do Senhor atravessa o Jordão. E no seu atravessar, eles montam acampamento na primeira cidade que eles já formam, Gilgal. E nesse momento, Deus ordena que eles devem preparar a Páscoa. Pois até então, a última vez que eles tinham celebrado a Páscoa foi na saída do Sinai. E a partir do momento que eles começam a celebrar a Páscoa, após a Páscoa, o maná cessa de cair. Por quê, irmãos? Porque a promessa de Deus é que ele manteria o seu povo até a terra prometida. Eles já estão na terra prometida. E agora a manutenção de Deus para o seu povo está na terra prometida. Não era mais necessário o maná cair do céu. E agora o povo começa a saborear da vontade de Deus na terra prometida. Mas só que esse povo encontra o primeiro desafio. A primeira cidade, de fato, que estava diante do povo, bem próximo ao Rio Jordão. A cidade de Jericó. E isso vai ser apresentado para nós a partir do capítulo de número 2. Estando em Sitim, Deus fala com Josué para que ele envie espias para analisar como a cidade estava. E como era a cidade de Jericó? Na região de Canaã, não havia apenas uma nação, mas sim havia várias cidades-estados. Era um prelúdio daquilo que viria mais na frente com os gregos e no governo dos romanos. A cidade-estado era só um local murado, onde um rei dominava aquele lugar. E em Jericó havia um rei. E essa cidade era toda murada, toda fortificada, com muros tão grandes e tão fortes, que o texto vai dizer que havia casas sobre esses muros. E esse muro era impenetrável. Jamais, depois de ter sido construída, foi derribada. Então, Josué envia 2 espias para a cidade. E o texto vai nos dizer, no capítulo número 2, que ao enviar esses espias, eles entram na casa de uma prostituta, chamada por Raabe. Alguns teólogos vão afirmar que Raabe não era de fato uma prostituta, mas sim como se fosse ela tivesse uma pensão, um hotel, para que os viajantes que passassem por Jericó pudessem ficar. Só que, na tradição judaica, o termo lá, aquele traduzido lá do hebraico para o grego, é prostituta mesmo. Então, essa mulher tinha uma casa, da qual essa casa era utilizada para a prostituição. Ficava em cima do muro de Jericó. Os homens vão até essa casa, a partir do verso número 1, diz assim: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó.
E foram, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então eles pernoitaram naquela casa. O texto vai nos dizer que o rei de Jericó fica sabendo pelas suas tropas que 2 homens tinham adentrado em sua cidade. Mas você pode pensar, como se a cidade era toda murada? Tendo em vista, irmão, que essas cidades e estados que eram localizadas, elas mantinham comércio. Então pessoas vinham até essas cidades para fazerem trocas, ou venderem produtos, ou se prostituírem. Pois para o povo pagão a prostituição não era algo incomum, era normal. Muitos dos falsos deuses que haviam em Canaã, eles mandavam o seu povo se prostituir com as sacerdotisas. O texto não diz se Raabe era uma sacerdotisa de algum deus, mas diz que ela era prostituta. E esses homens chegam à casa de Raabe. E o texto vai nos dizer que ao chegar na casa de Raabe, o rei de Jericó sabe que tem 2 homens ali e manda a sua tropa ir até a casa de Raabe. E o que é que ela faz? Verso de número 3. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Essa é a ordem do rei dela, do rei da qual ela era povo. E ela responde no diálogo não ao rei, mas aos seus soldados. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Olha o que acontece. E olha a beleza da escrita do livro de Josué. O texto já não diz o que ela fez com os homens, mas narra o encontro dela primeiro com os soldados. E quando você lê, você faz, como é que ela vai se sair dessa situação? Possivelmente os soldados não falaram com ela apenas do lado de fora. Os soldados entraram em sua casa. E ao entrar em sua casa, vasculharam a sua casa. Só que não viram a parte mais alta. Nas casas dessas épocas, eles tinham meio que um primeiro andar, que não era utilizado para algo comum a não ser o banho. Então, se ela era uma prostituta e por ser prostituta vivia só em uma casa, de forma alguma eles iam ver no banheiro, na parte superior. Então eles procuraram na parte de baixo, não encontraram, e ela deu mais a dica para os soldados: corram para a região próxima do Rio Jordão, porque possa ser que eles estejam fugindo, e os soldados são enganados pela mulher. Eles correm, só que os homens estavam no eirado. Irmãos, por que essa prostituta trai o seu povo em favor de 2 espias que ela nunca tinha visto? Porque essa mulher traiu o seu povo. A partir do verso número 8, nós vamos ver a revelação do motivo de sua traição para com seu povo. A fé que ela tinha no Deus dos espias. No verso número 8, diz o seguinte: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão
desmaiados. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. De onde ela tirou isso? Se o povo acaba de chegar à região de Canaã. Só que notícias correm rapidamente, irmãos. Há 40 anos atrás, foi ouvido falar de um povo que sai do Egito, da qual o Deus desse povo destrói boa parte do exército da maior nação desta época. E esse povo foge pelo meio de um mar, onde o mar se abre. E durante 40 anos, o Deus desse povo guia esse povo pelo deserto. E durante 40 anos, Deus livra e abençoa o seu povo, mesmo o seu povo sendo desobediente ao seu Deus. E esse Deus faz com que esse povo conquiste 2 grandes guerras durante 40 anos. E agora essa grande nação chega diante da terra. Ouvia boatos. Nações, comerciantes que fugiam lá do Egito e vinham até Canaã, comentavam acerca disso. Essa mulher ouviu acerca disso. O escritor de Josué, possivelmente Josué, não justifica nem condena a fraude de Raabe. No texto não mostra essa traição que ela faz de seu povo como algo condenatório. Ainda que as suas ações sejam claramente para salvar os espias do Senhor. Ela toma uma má ação para benefício dos israelitas. No Novo Testamento, Tiago, o irmão de Jesus, o líder da igreja de Jerusalém, ele escreve algo acerca da fé de Raabe. Eu gostaria que você pudesse abrir esse texto. Se encontra em Tiago, capítulo de número 2. Tiago 2. E Tiago, ele aprova o livramento que Raabe propicia aos espias. Porque foi um ato de fé que ela teve, baseado na convicção de que Deus entregaria Jericó aos israelitas. E o texto vai dizer, a partir do verso de número 24, Tiago 2, verso 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Esses versos estremeceram o coração de Lutero. Porque Lutero, ao estudar a carta de Tiago, tendo sido muito educado por aquilo que Paulo escreve em Romanos, aparenta que há uma contradição naquilo que Paulo prega em Romanos acerca da justificação pela fé, com aquilo que Tiago escreve em sua carta acerca da justificação pela fé e também pelas obras. No que tange, não que a obra seja o meio pela qual o homem é justificado, mas a obra de fato é a evidência daquele que teve fé em Jesus. Então, para Tiago, todo aquele que nasceu de Deus fará obras. Mas para Paulo, todo aquele que nasceu de Deus, apenas pela sua fé, alcançará salvação. É como se Paulo olha para a cruz de Cristo e vê que é impossível que o homem se chegue a Deus sem que esse Deus o justifique por meio da obra de Cristo na cruz. E Tiago olha de uma outra ótica dizendo, de fato, é apenas pela cruz de Cristo que o homem é salvo. Mas a partir de que esse homem é salvo pela cruz de Cristo, ele deve viver para a glória de Deus. A sua vida precisa ter obras que glorificam a Deus. Nessa porção que lemos anteriormente,
Tiago também utiliza um outro exemplo, o exemplo de Abraão, para a justificação. E Abraão, ele foi justificado por Deus, não pela obra que ele fez no capítulo número 22 em Gênesis, quando Deus ordena que leve o seu filho para ser sacrificado. Abraão foi justificado pela fé somente. Quando Deus diz, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando ele sai, porque ele creu, e não havia lei para a justificação por obras, ele foi salvo pela fé, e não por obras. Mas ele precisou agir. Ele teve que sair de sua terra, e ir para a terra que Deus mandou. E agora o seu povo está na terra que Deus mandou estar. E assim como o seu pai, Abraão, esse povo precisa crer que Deus irá cumprir a sua promessa e viver de acordo com os mandamentos que Deus lhes deu. Porque não pode o povo do Senhor receber as bênçãos do Senhor, receber os benefícios do Senhor, receber a bondade e o cumprimento da promessa do Senhor sem viver para Ele. Aquele que não vive para o Senhor não receberá a promessa. Então, irmãos, a fé que o Senhor requer de nós é a fé que nos motiva a viver para a sua glória. Não como inertes, apenas querendo receber de Deus, mas vivendo para Ele, porque Deus já lhe garantiu a salvação. Tiago, ele apela para Abraão nessa porção de texto, do capítulo 2, onde a principal exibição da fé dele não é quando ele vai sacrificar o seu filho, mas é quando ele ouve a voz do Senhor e obedece. Então a obediência, irmãos, é a evidência que a fé salvadora chegou ao seu coração. Pois os desobedientes não creem que Deus é Deus. Porque aqueles que ouvem a palavra de Deus e seguem e a cumprem são de Deus. Mas os que não ouvem, os que não obedecem, nunca o conheceu. Na realidade, o seu pai é o diabo, como diz Jesus no capítulo número 8. Então a justificação da fé do homem não parte do próprio homem, vem de Deus. Então, se você se encontra nessa noite com o coração aquecido pela palavra do Senhor, com um desejo de viver para a sua glória, não é por conta que você é tão bom, não é porque você está tão bem maquiada ou bem vestida, ou tem boas ações, ou foi bem educado pelos seus pais, mas só por conta que Deus foi ao teu coração e transformou a tua vida. Então Raabe, de fato, se coloca para nós como um exemplo de fé. Uma mulher que foi justificada apenas pela fé, mas a sua obra condiz com a fé que ela tem. John Piper, no último vídeo que foi postado no canal do Desiring God, ele faz uma rica explanação acerca dessa visão da qual muitos têm pregado a cruz de Cristo, mas a cruz de Cristo, se ela não nos conduzir à obediência, pois Cristo nos salvou, nos comprou para sermos filhos de Deus e não bastardos. Ele cita 1 Pedro capítulo 2, verso 24, da qual diz assim, prestem atenção. Carregando ele mesmo em seu corpo, ou seja, Cristo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para justiça. Cristo, sobre o madeiro, foi pregado na cruz, ele morreu para que nós venhamos a morrer para o pecado, para vivermos uma vida justa. Então, como pode eu
estar na congregação dos santos, me colocar como um crente fiel em Jesus e não cumprir a palavra de Jesus? Como posso eu querer me esconder dentre todos os que estão aqui e apenas com o meu exterior apresentar-me que creio em Jesus, mas não é o seu exterior, não é o que você fala que lhe diz quem você é, mas o que você faz? Cristo morreu não para adquirir apenas a sua alma. Cristo morreu para adquirir a sua obediência. Cristo lhe comprou para si, para você deixar de ser escravo do pecado para ser escravo dele, ser servo dele, ser dominado por ele, ser guiado por ele, e tudo que ele mandar você realizar, porque você não tem mais vontade própria. Na realidade, depois da queda, o homem nunca teve vontade própria, sempre foi governado e motivado pelo pecado. E agora nós, redimidos, também não temos vontade própria. A nossa vontade é a vontade dele, é a vontade de Cristo, e a vontade dele é que nós venhamos obedecer a ele. Então Cristo nos comprou para nos adquirir, para obedecermos a ele. Então você quer ser de Cristo? Você quer ser de Jesus, mas mantém-se em desobediência à sua palavra? Reveja se de fato és de Jesus, se de fato teve um encontro com Jesus. Porque poderíamos pensar, agora que Cristo me salvou, por que é necessário que eu obedeça a sua palavra? Porque eu já sou salvo. E ele agora já me deu o seu Espírito, eu não preciso mais de nada. O Espírito não já garante a nossa salvação, segundo Paulo, em Efésios capítulo 1? Não. De fato, Jesus nos deu o seu Espírito, não apenas para garantir a nossa salvação, mas para nos conduzir em uma vida obediente. Então não podemos, irmãos, dizer que somos de Jesus, que temos o seu Espírito e não andarmos no Espírito. Porque Paulo diz em Gálatas capítulo 15, que se andarmos no Espírito, jamais satisfaremos a vontade da carne. Então, se estamos satisfazendo a vontade da carne, é porque nós não estamos andando no Espírito. Ou não estamos dando ouvido ao Espírito, ou não temos o Espírito. Então, Deus nos dá os mandamentos e dá também o seu Espírito, para que o Espírito do Senhor faça-nos ter um amor pelos mandamentos do Senhor. Perceba, irmãos, a vida cristã, ela é arrodeada de grandes sofrimentos, de grandes pelejas. Lá no estudo que temos na carta de João, temos falado um pouco sobre isso. O cristão, ele enfrenta 3 adversários: a carne, ele mesmo, o mundo e o maligno. Em relação ao maligno, não precisamos temer. O apóstolo João diz, no último verso de sua carta, que ele não nos toca. E que se nós resistirmos a ele, ele fugirá de nós. O mundo, João no seu evangelho diz que Jesus já venceu. E esse sistema que é governado pelo maligno, não pode agora mais nos influenciar, porque o Espírito de Deus gerou em nós uma divina semente que nos guia, que nos leva a ter obras justas. E não mais sermos inclinados a práticas pecaminosas. Mas a carne é o único adversário que ainda não foi vencido por Jesus. Por isso você, dia após dia, luta contra ela. Por isso que dia após dia você pena contra ela. E o seu espírito milita contra ela. Mas Paulo nos garante que se nós andarmos no Espírito, não satisfaremos a vontade da carne.
Ou seja, segundo Paulo, é possível que o cristão viva de uma tal maneira, andando no Espírito e obedecendo a palavra do Senhor, da qual ele não mais pecará. Da qual não mais ele será seduzido pela carne e cairá. Vocês já chegaram nesse estado, irmãos? Paulo diz que ele corria para chegar nesse estado. Capítulo 3 da carta aos Filipenses. Para ver Cristo ser formado nele. De fato, em nossa vida na terra não alcançaremos a perfeição. Mas Cristo é a nossa perfeição. Mas precisamos viver para a glória desse Cristo, da qual nós nos intitulamos como seus discípulos. Aqueles que recebem a palavra dele e anunciam a palavra dele. Raabe é um exemplo de mulher que ouviu falar do Deus de Israel e agora age pela fé da qual ela ouviu. Se você ouviu a pregação do Evangelho e creu na pregação do Evangelho, viva essa palavra. Essa palavra não é para outro, é para você, pois o Evangelho alcançou você. Você não pode cobrar do outro aquilo que ele não tem. Se você tem o Evangelho, então viva o Evangelho. Pois é no cumprimento do mandamento aonde encontraremos a maior alegria do nosso coração. Obedecer a Deus. E Deus ensina o seu povo obediência. E Raabe, no verso número 8, diz: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Ela tinha certeza. Ela sabia que Deus viria para destruir Jericó. E essa é a primeira aplicação que nós podemos tirar. A fé salvadora é a fé que se evidencia em obras. Verso número 10, do capítulo 2, lá de Josué, é dito o seguinte: Raabe conversando com os espias: temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também os fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ela ouviu falar das obras do Senhor em meio ao deserto em favor do seu povo. A forma ou a maneira que ela ouviu foi através de uma pessoa, pois ela não estava lá. Assim também, irmãos, serão os demais. Como eles ouvirão dos feitos do Senhor, se não há quem pregue? Então, aqueles que obedecem à palavra do Senhor são, de fato, aqueles que irão anunciar os grandes feitos redentivos de Deus para o seu povo. Então nós precisamos tomar o exemplo também de Raabe, de não apenas ouvir o que Deus fez, o que Deus falou, mas proclamar, passar adiante a qualquer um. Ela anuncia aos espias o que ela ouviu. Os espias viveram o que ela está anunciando. E no verso número 11, veja o que essa mulher diz. Porque, ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Como a mulher pagã saberia algo que está escrito em Deuteronômio capítulo 4, verso 39? Em Deuteronômio capítulo 4, verso 39, quando Deus começa a relembrar o seu povo a sua lei, ele diz: porque isso hoje saberás e refletirás no teu coração, que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Todos os que se achegam ao Senhor, todos os que ouviram a sua palavra, precisam ter essa fé de reconhecer que Deus é Deus. No texto original, a palavra que ela fala não é porque o Deus de vocês. Não.
No texto original, ele chama Deus pelo nome que o seu povo chamava. Porque Adonai, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. É o Deus que criou todas as coisas. Porque os deuses do povo de Canaã era Deus cultuado, mas eles eram Deus da fertilidade, como Baal. Mas Deus não era um Deus apenas da fertilidade. Deus é o Deus criador, que criou todas as coisas. E a nossa igreja já tem ciência disso, pois já foi ministrado acerca disso. Deus é o Deus criador. Por isso, irmãos, a fé que recebemos de Deus como um dom, não apenas nos leva a ter uma evidência de obras, mas também faz-nos reconhecer que Deus é Deus. Da forma como a sua palavra diz, não como da forma que eu quero moldar esse Deus para a minha vontade, para o meu desejo. Não, a fé que Deus nos concede é a fé que nos leva a ver Ele como Ele é. Deus Criador. Essa mulher teve conhecimento dessa verdade e anuncia aos espias. E a partir disso, o texto vai dizer que esses homens, ao ouvir o que é anunciado pela mulher, eles dizem: vamos fazer um trato. Você vai nos libertar, vai nos fazer fugir, e a garantia de quando o povo vier sobre Jericó para destruir, a garantia para que você não seja salva, é você colocar na janela, atar da sua janela, um bordão, um cordão de escarlate. Veja o que diz o verso número 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também delas usareis para com a casa de meu pai. E que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida de meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida. Então lhes disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então o fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura não encontre os perseguidores, escondai-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlate, a janela por onde nos fizeste descer. A fé que Deus concedeu a essa mulher, que foi uma fé que evidenciou obras em sua vida, da qual ela reconheceu que Deus de fato é quem é a fé que guiou essa mulher a salvar a sua família. Pois a sua família também era pagã, era da terra de Jericó. E a sua família foi salva por essa mulher, porque essa mulher obedeceu à voz do Senhor. E o texto diz, como acabamos de ler, que os soldados, os espias, deram uma ordem a ela: coloque na janela por onde você nos liberou, nos fez sair do muro, um cordão de escarlate. E eis aí, nesse cordão, a tipologia de Cristo desse texto. Se não tivermos em nossa janela o cordão de escarlate, quando vier a destruição, seremos destruídos. E nós só poderemos colocar esse cordão se Deus, os enviados de Deus, nos der ele para colocarmos sobre a nossa janela. Aqui fica a pergunta:
Em sua casa há esse cordão? E eu não a falo literalmente. Pois se Cristo está lá, há salvação naquele lugar. E segundo o texto, toda a família de Raabe foi salva. Ela, seus pais, seus irmãos e irmãs, e todos os bens que eles tinham foi colocado naquela casa. E nós vamos ver que a partir do capítulo de número 3, o povo agora vai para destruir Jericó. O povo passa o Rio Jordão, como eu já vos disse, e agora o exército do Senhor se coloca de pronto. E na frente do exército do Senhor vai a arca. Mas o texto vai dizer que Josué toma a frente. E ao dirigir-se para olhar a terra de Jericó, segundo o capítulo de número 3, capítulo de número 5, 3 e 4 é a passagem do povo para conquistar a terra de Jericó. No capítulo de número 5, Deus ordena que o seu povo se circuncide, pois o povo que passou por 40 anos e agora chega em Jericó, não era o povo que saiu do Egito. Então eles precisavam se circuncidar como um ato de aliança. E agora os homens se circuncidam e quando passa o tempo de recuperação, se colocam diante de Jericó para começar a guerra. Mas antes disso, no verso de número 13 do capítulo 5, diante de Josué vem um varão. E esse varão vem ante a Josué com uma espada desembainhada. E Josué levanta seus olhos e olha para esse varão e faz uma pergunta: és tu dos nossos ou dos adversários? Tendo em vista, irmãos, que o povo de Israel só conseguiu ter a tecnologia para forjar espadas de ferro só lá no tempo de Davi. O povo ainda batalhava com pedras, afiavam as pedras, usavam madeira. Chega esse homem com a espada desembainhada. Josué não tinha nem como se defender. E esse varão responde: não. Eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Irmãos, aqui está uma pré-aparição de Cristo no Antigo Testamento. Na mesma hora, Josué se toma atônito e se ajoelha e adora a este homem, a este príncipe do exército do Senhor. Tendo em vista, irmãos, que não era o exército de Israel que conquistaria Jericó. Não era aquela estratégia simplesmente que Deus iria dar para eles arrodearem. Naturalmente, arrodear uma cidade, dar um grito e soprar umas buzinas não destrói uma parede gigantesca. Mas se o príncipe do exército do Senhor for adiante de seu povo, é vitória garantida, irmãos. Então, Cristo se coloca diante do seu povo. E é Ele que vencerá a batalha. E Deus dá a estratégia para o seu povo. E o seu povo obedece a estratégia. E o povo arrodeia Jericó por 7 dias. E no 7º dia eles dão 7 voltas. E na 7ª volta eles tocam a trombeta e o povo grita. E o muro cai por terra. Quando a gente vê essa passagem, a gente pode até imaginar que foi todo o muro que caiu. Mas não foi, irmãos. Porque a casa de Raabe estava lá. Foi feita uma grande abertura para que o povo pudesse passar. Porque Deus, que viu aquela mulher e lhe deu fé, iria lhe salvar. Se todo mundo tivesse destruído, Raabe teria sido destruída. E ela não poderia fugir antes
da terra de Jericó, porque isso já seria um prelúdio. Por que essa mulher está fugindo? Ela está com complô com aquele povo que está vendo ali. Mas Deus que é Deus, o estrategista de guerra, que ordena e garante a vitória para o seu povo, destrói aquela muralha e o povo entra para aquela cidade e destrói toda a cidade. Pois a ordem de Deus foi: destrua tudo. Homens, mulheres, crianças, animais, possessões. Peguem apenas ouro, prata, bronze, para serem utilizados no tabernáculo. E porque um de todo Israel desobedeceu essa ordem, na próxima guerra Israel perde para Acã. Mas a mulher que estava sob o muro e a sua casa foi salva. Então a fé da mulher salvou a sua família, não porque ela tinha poder para atrair os olhos de Deus, mas foi Deus que livrou ela da destruição. Então também aprendemos com esta mulher, irmãos. A fé dela pode de fato salvar a sua família, garantiu salvação aos seus e a si próprio, porque a proclamação do Evangelho, a graça de Deus foi manifesta para com ela, para aqueles que estão perdidos. Raabe estava perdida. Raabe era uma prostituta, e por ser prostituta ela não poderia permanecer dentro do povo do Senhor, a não ser que ela fosse redimida, a não ser que ela fosse salva. Veja o que diz no capítulo número 6, quando acontece a destruição de Jericó e agora Raabe é salva, a partir do verso número 22. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Esse finalzinho é importantíssimo. Dentro da comunidade de Israel, só poderiam estar os circuncidados. E Raabe e a sua família era pagã. E como essa mulher agora iria viver? Deus livrou ela da destruição, mas não poderia permanecer dentro da tribo, porque ela não era de Israel. Então o Senhor redime essa mulher. E como era a redenção de uma mulher no estado dela? O casamento. Eita! Irmãos, em Mateus capítulo 1, verso 5, é narrada a genealogia de Jesus. E na genealogia de Jesus, essa mulher se encontra. Ela é tataravó de Davi. Veja o que diz Mateus capítulo 1, verso 5. Salmão, que era da tribo de Judá, gerou de Raabe a Boaz. Boaz, este de Rute, gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. Veja o que a fé pode nos levar a vivenciar. A fé que Deus nos concede em Cristo Jesus é de fato uma fé salvadora. E dessa fé que Ele nos concede, ela pode produzir em nós e por nós frutos eternos que glorificam ao Senhor. Da descendência de Raabe, da descendência de uma prostituta, de uma mulher vã, vil, veio o Messias. Quem é você? Quem foi você? Quem será você?
Se Deus, pelo seu Filho Jesus, alcançou teu coração, a fé salvadora lhe levará a ter boas obras, a viver para a glória do Senhor, assim como Raabe. Se esse Deus alcança o teu coração, tu não conheces de ouvir falar, mas tu sabe de fato e de verdade quem Deus é, pois a fé que Ele lhe deu lhe revela quem Ele é. A fé da qual Deus nos deu em Cristo Jesus, ela nos faz proclamadores de salvação, porque Raabe alcançou salvação para os seus, para a sua parentela, e você pode agora, nesse momento, pensar no seu, no que está em sua casa, no seu pai, na sua mãe, no seu filho, na sua irmã. Você é o agente de Deus para proclamar a verdade a Ele. E siga o exemplo de Raabe. Traga-o para perto. Como ele ouvirá distante? Como ele ouvirá do Evangelho se permaneceres ainda em picuinhas, sem perdão? Mas rejeite tudo que ficou para trás. Ame a sua família e pregue o Evangelho para ela. Não espere que um anjo do céu apareça para ela. Não espere que o pastor vá visitar ela. Porque veja a quantidade de famílias que precisa ser visitada. E veja a quantidade de parentes nossos, de pessoas, de perdidos que há. Deus quer usar você, meu irmão. Quer usar você, mulher, para alcançar o seu esposo, os seus filhos. Você, homem, para alcançar o seu pai. Deus quer lhe usar. E você precisa ser um canal de proclamação de salvação aos perdidos. Não os afastem, mas traga para perto. A fé salvadora fará você provar esses frutos eternos, que hoje você pode não ver. Raabe não viu, mas ela provou. Ela foi redimida. Então, irmãos, pela infinita misericórdia do Senhor, nesse momento, se coloque como um intercessor de alguém que você sabe que é perdido e precisa da graça de Deus. E só Deus pode intervir nessa vida. E se você se encontra nessa noite e reconhece a sua perdição, você também pode se achegar ao Senhor, pois o Evangelho do Senhor foi pregado nessa noite. Basta crer, pois somente pela fé seremos justificados. Oremos ao Senhor. Deus gracioso e bondoso, Tua palavra, Senhor, nos ensinou através, Senhor, do testemunho desta mulher. A única mulher, Senhor, como exemplo dada, assim também como Sara, do Antigo Testamento. Uma mulher gentia, pagã, assim como nós, que não merecíamos o Teu amor e o Teu favor. Por isso, ó Deus, te rogamos que o Senhor possa visitar, Senhor, nesse momento, a nossa parentela, os nossos irmãos, os nossos pais, as nossas mães. Aqueles, ó Pai, a qual o nosso coração geme todos os dias, para que a Tua bondosa misericórdia os alcance. Não há força em nós, Senhor, mas se Tu quiseres, Tu podes, ó Deus, manifestar a Tua graça nesses corações. Glorifica o Teu santo nome, Senhor, sobre nós. E sobre aqueles, ó Deus, que estão nessa noite, nesse momento, apresentando-se a Ti, crendo na Tua palavra. Glorifica o Teu santo nome, ó Deus, no nome de Jesus.